Então vamos lá de novo. Estamos aqui agora aguardando a Ivanilda, que vai entrar conosco daqui a pouquinho para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos continuar com o nosso tema dos relacionamentos. E hoje, Ivanilda, que é a nossa convidada, vai falar sobre o relacionamento dos clientes e as empresas. Ela é craque no assunto e vai estar conosco daqui a pouquinho para fazermos essa live, a live de hoje. Eu tenho explicado que eu fico sempre, lógico que o tema está conhecido, mas assim como vocês, eu também estou aguardando para me surpreender qual é o ponto que ela tá puxando, vai puxar, né? Então estou aqui esperando você solicitar para entrar, Ivanilda. Aguardando. A sua solicitação. Nós fizemos as duas coisas, está lindo aqui. Deu certo? Ivanilda ativou o vídeo. Tá ouvindo? Estou ouvindo, tá tudo certo. Tá. Agora deu certo. Tudo bem aí? Tudo ótimo. E eu estava aqui explicando que você vai receber ainda uma mensagem de convite, pode clicar também, tá? Você entrou você solicitou para entrar e entrou, mas também dá um ok se você receber aí a mensagem do convite. Tá? Bom. Perfeito. E então eu estava explicando para todo mundo, Ivanilda, que a gente combinou, né, de fazermos a nossa live hoje, assim como todas as outras. Eu não tenho conversado, assim como não conversei com você antecipadamente sobre, lógico, o tema eu sei que você falou qual que era, e eu divulguei o tema, mas nós não conversamos, então eu não sei qual é o fiozinho aí que você vai puxar para nossa prosa aqui. Então eu queria deixar com você a palavra para você já iniciar contando para a gente aí o que você pensou a respeito desse tema, né? Como você pensou de trazer o tema. E então estou passando a palavra para você, querida. Obrigado por você ter aceito. Estou super feliz a gente estar fazendo isso junto. E vamos seguindo. Sim, eu que agradeço o convite mais uma vez, a gentileza. Então, de todos os pontos que eu vou comentar a respeito da venda, que é um ponto inicial, que é um desejo da empresa, né? Então, por exemplo, uma necessidade da empresa, então a venda é o coração dela, até ela chegar no ponto do cliente, e muitas coisas ali se perdem no meio desse caminho, né? De um ideal da empresa e do empresário para a forma que chega até o cliente. E muitas coisas sistêmicas estão envolvidas aí. Então, por exemplo, um dos primeiros pontos é o conhecimento da equipe de venda, não só sobre a equipe de venda, mas dos colaboradores da empresa, é ter um real conhecimento sobre o produto, né?
Então, por exemplo, esse não interesse ou esse interesse sobre o conhecimento do produto, muitas vezes vai barrar num ponto sistêmico dele. Então, vamos supor, se ele vem de um sistema onde ele é impulsionado a uma curiosidade, a um interesse, a uma preocupação e um engajamento, ele vai querer saber o que a empresa realmente produz e não somente que ele tem um lugar ali na empresa na retirada de um recurso financeiro, né? Então, ele quer saber o que é aquilo, para que é aquilo, né? É além do que ele foi contratado. E tem muitos casos onde a pessoa vai lá, faz, ela não sabe por quê, por onde, ela vai e faz no automático, entendeu? Isso na questão, vamos supor, de uma produção. Então, o conhecimento daquele produto, o sistêmico vai impedir ou vai fazer com que ele avance sobre aquele conhecimento. Quando ele tem liberdade para o conhecimento, ele pode galgar um lugar melhor dentro da empresa, porque ele vai ganhando um espaço com isso, ele tem uma segurança, ele tem uma liberdade, né? E essa liberdade com o próprio produto que ele tem ali no meio dele com a empresa, isso pode expandir para o externo. Então, por exemplo, numa conversa externa, onde ele pode fazer os contatos daquilo, né? Então, eu tenho aquele conhecimento, eu não tenho medo de expandir a minha conversa sobre o que eu faço num almoço, numa festa de família. Então, vai abrindo-se muito o campo daquilo ali. E tem também ao contrário, a pessoa fala, eu trabalho, eu faço tal item lá, não sei para que serve, né? Então, fica limitado esse movimento. Daí é uma falta de compromisso. E o que acontece muito é assim, que nem eu falei no começo, a empresa abre com um produto, é porque ela acredita naquele produto. Então, ele tem um sonho também junto com aquilo, então ele vai na captação de um cliente, de uma venda. Ali, ele investe tudo que ele pode, tudo que ele tem naquela captação do cliente e consegue trazer ele para a empresa. Porém, essa força, esse desejo vai se perdendo algumas vezes ao longo do processo de produção e muitas vezes quando tem uma entrega direta. A própria empresa faz a entrega para outra. Então, vamos colocar. E quando esse colaborador vai entregar, ele não tem o mesmo cuidado que quem fez a captação do cliente teve. Então, ele teve um carinho, teve uma explicação, e a outra pessoa que vai entregar, ela vai lá e coloca o produto lá, não cumprimenta, não tem um acesso. Também uma questão que ele tem aquela dificuldade, ele pode enxergar aquele cliente como uma autoridade, ele não tem autorização. E talvez ele vê o pai e a mãe ali, né? Então, por exemplo, eu não quero ser chamado a atenção ou algo assim. Então, ele tem um descuido na entrega. E isso acaba prejudicando uma compra seguinte, um desagrado, abre a possibilidade dele ir para um outro fornecedor e não para aquele, né? Então, esses cuidados, assim, à venda. E tudo, alguns lugares que eu acabei fazendo o trabalho sistêmico dentro da empresa, isso acontecia e estava relacionado a um trabalho sistêmico, a uma dificuldade de se relacionar, de se colocar no lugar do outro, né? Então, sempre na condição da defensiva, da reatividade com aquilo ali. Então, nas empresas que eu trabalhei com o sistêmico, que eu tive a possibilidade de trabalhar, foi bem interessante porque teve um equilíbrio ali no relacionamento. Então, conseguiu uma expansão até na questão de venda deles, né? De produtos, de crescimento de faturamento e tudo mais. Quer perguntar alguma coisa? Eu estava pensando, eu sempre... você foi falando, eu estou aqui pensando, esse trabalho que você propõe, que você faz nas empresas, ele é um trabalho que você olha para a equipe de uma maneira mais genérica, geral, né?
ou é um trabalho que você faz individualmente com as pessoas? Fiquei Então, curioso de entender tem isso os aqui. eu já fiz a equipe geral como um grupo, entendeu? E já fiz assim, eu já trabalhei a equipe inteira e já trabalhei 2 pessoas somente dentro de uma outra empresa. Que trabalhar só essas 2 pessoas, ela já foi gerada uma harmonia no todo, entendeu? Porque são, por exemplo, tem as empresas que me chamaram. Eu tenho 2 pessoas que tá me causando problema, assim, que eu tô com dificuldade de que ela entenda, e teve casos que falou, não, eu gostei, eu quero que vá para a equipe toda. E teve, por exemplo, essas 2 que eu falei são empresas de ferramentaria. A outra é um salão de mega hair. Daí fiz a equipe toda de uma vez. Então, por exemplo, montei o grupo e fui explicando os movimentos sistêmicos e eles foram tirando as dúvidas, mas sempre dando o lugar ali do pai, da mãe, como você fazer um atendimento individual. Eu sempre trabalho na questão sistêmica da pessoa mesmo e reflete muito bem ali dentro, porque muitas vezes eles vão para o cliente, eles vão para a venda carregando tudo isso, né? Então, quando você alivia e tranquiliza isso, ele vê o cliente com outros olhos. Então, ele tem empatia e tem um retorno muito bom na empresa. Na primeira entrada que a gente deu, eu fiquei falando uns 4 minutos, contando um pouco dos encontros que a gente já fez aqui com convidadas como você, como amanhã vamos ter a nossa amiga comum, que é a Regina. E eu contei que uma das convidadas, ela falou uma coisa sobre relacionamento. Eu acho que estava mais focado em relacionamento amoroso, mas isso acaba pegando o relacionamento de modo geral, que de repente eu estou aqui, agora eu vou trazer para a sua fala, né? Eu estou falando com o meu cliente, e quem é que eu estou vendo, na verdade? Eu costumo usar o termo da mochila, né? Essa mochila transgeracional que eu trago faz com que eu olhe para o cliente e esteja vendo uma outra dinâmica. Não é que eu estou vendo outra pessoa, mas a minha relação com ele foi um pouco do que você falou no início, né? Essa relação acaba... a pessoa não está muito preparada até tecnicamente para fazer o trabalho, essa coisa muito solta acaba levando mais ainda para esse aspecto desse trânsito do sistema, né? Então ela acaba tendo uma relação, por exemplo, que ela tem com o pai, ou com a mãe, ou com algum irmão, com um cliente que não, na verdade, ele não vai nem entender e vai acabar que a venda no final do dia é que a venda acaba não saindo, né? Então, entendi o aspecto que você falou, quer dizer, se você não tem presença do que você está fazendo, seja pelo conhecimento, seja pelo desejo de vender, pela vontade de trabalhar, seja porque você acha o seu lugar, né, o lugar de atender o cliente, né, por qualquer um desses 3 aspectos tão importantes, você fica num transe que, no final, o que está acontecendo na sua relação com o cliente é um negócio que está totalmente fora de qualquer controle, né? E da empresa, né? Então, por exemplo, por isso que eu vejo a importância do caminho da venda, né? Então, tem o primeiro contato, depois tem a parte da produção. Então, todo mundo ia acompanhando aquilo. E quem vai fazer a entrega, quando é uma entrega direta, a pessoa tem o conhecimento de como que aquele cliente foi conquistado. Porque tem casos, assim, de muito trabalho para trazer o cliente para a empresa e na hora de entregar, você perde aquilo, né? Fala assim, a captação é carinhosa, a entrega, então fica aquela coisa desagradável, né? Aonde fala, agora que eu já comprei, então vai entregar sim, né? E só que o colaborador que está indo lá, ele não está sabendo do trabalho que foi para trazer esse cliente para a empresa. É importante que passe isso até na outra ponta, né? Então, assim, como que aquilo está sendo manufaturado, como que aquilo está sendo feito, né? Então,
além do sistêmico, tem esses ganchos aí. Que você trabalhando no sistêmico, esses ganchos nem vão existir, né? Sim, Então tem. e eu acho que isso que você tá falando é uma coisa que em qualquer empresa que queira fazer um bom trabalho, isso é importante, que desde a captação até a fabricação, até a embalagem, até as pessoas que atendem ao telefone ou nas mídias sociais, né, que fazem qualquer tipo de contato, ou financeiro, ou a entrega no final, que todo mundo tem que estar muito bem alinhado. Isso eu acho que é uma coisa super verdadeira. Básico. O que você traz de diferente conhecendo o trabalho sistêmico é que você não tem só uma explicação e um treinamento para essas pessoas, você também as prepara para que elas possam ter condições de tomar um bom treinamento desse e não ficar voando, né? Parecendo que está aprendendo uma coisa e não consegue praticar, porque tem essas prisões internas das histórias pessoais, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, aí você consegue trazer, quando eu levei o trabalho sistêmico, você consegue fazer com que um gerente entenda que tem alguém da equipe que você vai precisar escrever e ele vai escrever o que você ensinou para ele entender na leitura dele, para ele poder entregar o trabalho do mesmo jeito, que um é diferente Sim. do outro, né? Então, quando ele vai para orientar a pessoa que chegou nova ali dentro da empresa, o colaborador, cada um tem um perfil, um formato. Então, ele vai e molda todo mundo no formato dele. Aí, quando você traz essa consciência, ele fala, então, esse daqui, se eu só falar, é o suficiente. Esse daqui, então, eu vou ter que ir passar uma colinha, um recado. Eu falei, além da colinha do recado, você tem que fazer ele escrever também, entende? Então, assim, só que se você, tá me ouvindo? Só que se você não faz um trabalho sistêmico, tirando essas mochilas, né, de contrariedade, de autoritarismo, a pessoa não vai, ela vai falar assim, não, o meu jeito está certo, né? Ela não tem aquela flexibilidade, ela não está mais solta e mais flexível, ela está ancorada a algo que ele aprendeu lá. E quando, por exemplo, ele vai entregar para um cliente e ele vê o cliente como uma autoridade, se ele não lidar bem com a autoridade de pai e de mãe, ele vai querer, assim, colocar o jeito, ele vai acreditar que o jeito dele é o correto, ele não vai olhar de frente, né? Muitas vezes ele não pode olhar de frente para o pai ou para a mãe. Então, se ele está lá no cliente, ele enxerga o cliente como a autoridade de pai e mãe, ou ele vai abaixar a cabeça, ou ele vai querer responder. Então, ele perde ali também aquela flexibilidade. Sim. É Nesse sentido. esse lugar que eu estou falando, né? A gente tem como 3 pontos, né, importantes para a gente, o tempo inteiro das relações, tá se lembrando disso, né? Um é Sim. qual é o exato lugar, né, que eu estou diante do meu cliente, a hora que eu estou atendendo, a hora que eu estou no telefone, a hora que eu estou na mídia social, a hora que eu estou no e-mail, a hora que eu estou fabricando, cada um tem um lugar, né? Eu preciso conhecer todas essas etapas, é um outro ponto, né? E preciso também conhecer tudo o que aconteceu e também conhecer um pouco de todo esse histórico com o cliente, é fundamental, né? E eu preciso ter empatia de lidar para poder lidar com as pessoas, isso é importante, um trabalho que me leve até a poder dizer assim, eu estou aberto a tudo isso porque eu gosto do que eu faço. Também tem um pouco disso também, né? Sim. A pessoa buscar Tem... entender o quanto ela está satisfeita com aquilo que ela está fazendo, e às vezes não é nem satisfeita com o trabalho em si, a insatisfação às vezes vem de outros lugares, né?
às vezes algumas coisas Dificuldades. pessoais, alguma história que a pessoa está vivendo. É interessante, É. Vanessa. Achei, assim, E o próprio, isso traz um compromisso, né? Porque daí ele está no lugar dele dentro da empresa. Ele não está dentro da casa dele, dentro da empresa, uhum, né? Entendeu? Então, tá ali. E quando você, por exemplo, a empresa precisa de um ajuste, né? Então, ele tem aquela abertura para ouvir qual ajuste precisa ser feito, né? Ele não vai enxergar como se o cliente tivesse acusando ele ou de ter feito algo errado, ou que o produto é ruim. Não, esse produto vai precisar de um ajuste. Então, é uma abertura mesmo que traz, né, Oswaldo? Para você ouvir e poder responder, né? Não que senão fica aquele embate, né? Assim, cliente, produto, eu fiz certo, você fez errado, né? E o valor, pelo assunto ser venda, assim, e pelo valor de saber que não é porque, por exemplo, a empresa está estruturada com vendas que isso não precisa ser considerado, né? Porque 2 meses é o suficiente para ela ter um declínio se algo acontecer, né? Se um pedido não entrar. Então, dá para trazer a clareza da importância da constância da venda, uhum, né? Então, e por que que aquele cliente tem que ser mantido, pelo menos aí, num padrão de flexibilidade, de educação, de abertura, de conforto, de segurança, para que se ele precisar mudar algo, e se algo não ficou de acordo com o combinado, ele possa falar, né? bem, E não deixar a mercadoria no canto e procurar outro fornecedor. uhum. Né? Essa troca, né? Essa possibilidade de tomar essas observações, o princípio sistêmico que está por trás disso, Ivanildo, é o fato de que a melhor coisa que a gente pode fazer com cada objeção, cada problema que vai aparecendo dentro, seja no produto, seja no atendimento, em qualquer uma das etapas, né? Que haja essa possibilidade, porque você está abrindo espaço para resolver problemas. Se você não vai fazendo isso tudo vai criando um conflito que vai para dentro da empresa, né? Porque aí fica qual é a área que está certa, quem é que está fazendo certo, quem não está. É interessante. Isso tem um princípio sistêmico forte aí por trás, que é o fato de você, ao ir resolvendo as questões que vão aparecendo, você cria um outro tipo de dinâmica dentro da empresa, e não uma dinâmica conflituosa, né? É, e até E que às achar um vezes, até a culpado. gente vê muitas vezes que no final, para não mostrar o conflito interno, fica um conflito assim, nós contra o cliente, né? Fica uma coisa meio Isso. que não faz mais É. sentido. É, e, assim, e fica uma busca de quem é o culpado, né? Aí não tem uma resolução, porque daí, se você. Agora, o trabalho sistêmico bem feito ali, ele vai falar: não, agora a prioridade é resolver para o cliente, né? A prioridade é produzir o pedido, a prioridade. Então, porque daí ele fica inteiro na empresa, no lugar que ele está ali naquelas 8 horas, Uhum, né? E não assim, ou enfrentando pai e mãe, ou correndo de pai e mãe, uhum, né? Que é autoridade, né? Enxergo como uma autoridade. Deixa eu ver o que mais que eu. E também consegue ter uma facilidade na adaptabilidade, né? Precisa ser mudado de setor, precisa ser mudado de área, precisa mudar completamente a produção, né? Então, é uma disponibilidade para adaptar a necessidade uhum. da empresa. É tudo mais leve, É tudo mais muito leve. mais Se isso está leve. sendo trabalhado, essas coisas não viram um problemão, né? Sim, já é um foco na solução, né? Uhum, E não no problema. E teve questões, assim, teve casos que eu nem entrei na questão da empresa. Foi trabalhado só o sistêmico, entendeu? Da pessoa. Não entrou nem assunto, meu lugar na empresa, minha produção e tudo mais.
Então, nós trabalhamos o registro das emoções. Então, quais emoções aquilo te causa? E deu um super resultados também. Nossa, Então, interessante. sim. Bem, Tem também um caso bem interessante de uma dentista que ela não conseguia abrir o consultório. E ela já tinha muitos anos de formação, trabalhava no posto e tudo mais, ativa, mas o consultório dela, ela não conseguia. Daí tiveram várias que fizeram junto, né, o grupo, e depois de 4 meses ela já conseguiu tomar aquela força de encontrar um consultório que a pessoa comprou, não usou, aí ela já comprou o consultório, daquelas formas assim, que dá muito certo para a pessoa, né, facilitada, e hoje ela está, assim, com horário preenchido, já é só profissional liberal, ela já não tem mais o CLT, já foi, e foram 4 meses, então foi bem rápido, assim, bem interessante. bem. E também quando você mexe na questão de venda ainda, quando você mexe no sistêmico, você olha para isso, então a pessoa não fica limitada a uma meta, né? Então, por exemplo, se tem uma meta, quando você vai quase chegar na meta, naturalmente você está batendo a meta, naturalmente você já para, mesmo que não fechou o mês. Aí eu tinha um hábito assim de jogar para o outro mês, para já entrar, né? Então, daí nós colocamos assim, que não tem o final do mês, não tem o final da meta. Tem assim, vendi X, esse X eu já tenho para o mês seguinte, na minha cabeça, entendeu? Então, assim, se o mês passado eu vendi 60, então o mínimo que eu vou vender esse é 60. Onde mais eu posso chegar, mesmo que a loja tenha meta, entendeu? Mas cada uma delas tirou o número de meta da frente. Então, elas colocaram, tá, o mínimo meu é o que eu fiz o mês passado. Até onde eu posso superar isso? E foi incrível, assim, o resultado, elas tirarem essa linha de barreira, assim, sabe? De meta. Inverteu a meta, né? Colocou ali embaixo. Inverteu a lógica, porque ao invés de ser uma pressão, é um impulsionamento pessoal, né? Eu já cheguei a 60, então esse é o meu mínimo esse mês e eu vou superar isso. Então, desafio interno, né? Uma coisa propulsora isso. ali, que vai impulsionando. E foi surreal, assim, o resultado, sabe? Para a loja foi bem interessante. Mas sempre, a base é sempre o sistêmico, Entendi. assim, sempre. Tá? Às vezes nem é uma constelação completa, mas é um assunto pontual que ela traz. Ah, hoje eu tive um conflito com a outra colega de trabalho, ou com a mãe, tá? Então, daí eu vou trabalhando só aquele ponto e daí a pessoa já alivia na hora, Bem né? legal. Impressionante, Bem né? legal. É. Essa coisa que em alguns ambientes mesmo, a proposta não é uma proposta terapêutica, é uma proposta de resolver essas questões para tirar os véus da frente para a pessoa continuar trabalhando, continuar enxergando o que ela tem que fazer, continuar olhando para os objetivos dela e não se atrapalhar no meio do Sim, caminho com essas coisas que acontecem toda hora, né? A gente sim. toda hora a gente Não tem, tem uma né? novidade. E A gente viveu aqui hoje mais um dia de bem quente, assim, aqui em São Paulo. E hoje, aqui onde eu estou, que é no Instituto e na minha casa, é mais ou menos o mesmo, não é o mesmo bairro, mas é muito a região, assim. Então, estamos falando em torno de 1 quilômetro, que para São Paulo é pequeno. É um período, é um espaço de locomoção pequeno. Quando chove, apagou a luz lá no Instituto, hoje é um dia que meu carro não anda, né, por causa do diesel, e você não consegue ter o táxi, né, porque está chovendo e tal. Então tem uma série de contingências que ninguém estava esperando isso, não estava muito no programa, essa super chuva que caiu aqui. E a gente, estou falando uma coisa boba do dia a dia, que aí de repente eu poderia estar aqui
como eu tô, como eu poderia estar super alterado e não ia conseguir fazer nada bacana com você, entendeu? Então, é bom a gente entender que se a gente consegue tirar esses véus da frente, né, com aquilo que você propicia, entendi a tua proposta, é legal porque a pessoa fica mais focada ou pronta, nem focada, acho que disponível para fazer o que ela tem que fazer, né? É, você falou isso, foi interessante, porque aqui caiu uma chuva generosa também, né? Daí a gente tava eu, a Tati e a Kátia no médico, lá numa clínica, e daí elas iam me trazer para cá. A gente foi sair, o carro bateu, não o carro dela, mas o carro da frente bateu. Daí faltava meia hora, eu tava longe. Daí daqui deu 2 mil, eu falei, vamos ver, eu falei, qualquer coisa dá ré. Daí eu falei, qualquer coisa faz a live do carro. Uhum. Aí o carro saiu, nós passamos. Quando chegou aqui na rua da minha casa, eu moro na rua de uma que tem faculdade. Travou, né? Daí chovendo, eu falei, não, deixa eu nesse quarteirão, daí vocês vão reto que dá certo, né? No fluxo. E eu subo correndo lá, né? Mas se a gente está grudado ali né, nesse sistêmico mal resolvido, ali já é motivo, né, para você ou Não, é o desmarcar ou suficiente estressar. para não rolar o que tem que rolar e que precisa só de tranquilidade para resolver, né? Que daí pega um outro fluxo. E o que eu percebo que é bem interessante, quando a pessoa tem um contato com o sistêmico dessa forma, porque são pessoas assim que nem sabiam que isso existia, né? Aquilo vira como uma chama, uma direção ali, né? Então, quando ele tem um outro conflito, mesmo que eu não esteja mais na empresa ou trabalhando, ele lembra. E ele Sim, sabe sim, daquilo. porque vai fazendo como um conhecimento. Eu falo muito que esse trabalho, você já deve ter me ouvido falar isso, é uma orientação que desenvolve postura e atitude diante das coisas. É interessante mesmo. A pessoa recorda, então ela tem na cabeça dela aquilo que ela aprendeu e muitas usam, nem todas usam, mas muitas pessoas acabam tomando isso como uma coisa que, eu posso usar aquela coisa que eu fiz com a Ivanilda, aquele trabalho que eu fiz, aquele momento em que eu me senti assim assado, tem aquilo que eu aprendi. É interessante isso também. Porque ela sabe que tem um recurso, né? E que depende dela. Então eu sinto que resgata aquilo, sabe? Sim. É bem. Bem potente, né? E foi uma coisa bem potente. E foi acontecendo naturalmente aí. E nessa questão da venda é o do ponto inicial e por todas as partes para ela chegar em ordem, né? Para ir mantendo. Isso. Principalmente se adaptar, né? Se adaptar ao novo, eu acredito que é onde mais ajuda. Assim, as mudanças e tudo mais. Eu acho Porque que se você tira. Ela fala assim: se eu sair daquela dor lá, posso sair. Parece não, o corpo guarda esse registro de e você fôlego que ele vai toma, fazendo né? como se fosse um treinamentozinho, você fica mais fortinho no assunto, né? E aí você tem mais condição de Sim. superar algumas coisas, porque você já fez, você sabe que tem um recurso, você já conseguiu superar. É bem interessante isso também. Muito bom, hein? É isso. Resumindo. Super gostei. Eu acho, Ivanilda, que vale, eu estava dizendo que é uma verdade, né? Eu repito muito isso, porque é uma das coisas que eu estou gostando muito, é o fato de que lógico que eu ouço, você me manda assim, vamos falar sobre a relação cliente-empresa, tudo bem, mas eu não sabia que você ia puxar esse fio que você puxou, a gente não conversou, então eu também estou igual a todo mundo, impactado pelo fato de estar ouvindo uma coisa pela primeira vez de você. Mas eu acho que vale a gente falar um pouco mais disso aí. Eu acho que trazer as nossas
experiências desse trabalho com a área comercial, que para mim também é o ponto sempre, porque toda a minha formação no mundo da organização foi na área comercial. Sim. E na capacitação de pessoas, né? Eu acabei vindo para essa área desse jeito. Então, gostei bastante. Eu acho que vale fazer mais falar vezes. Um pouco mais sobre isso. Acho bem legal, bem interessante. Muita gente pode se interessar, pode precisar e nem saber que esse trabalho existe, que é possível de ser feito, tá? Então, a gente já vai deixando aqui uma gotinha de quero mais e aí a gente vai chegando aqui no nosso final, quando vai fazendo 45, 50 minutos do nosso encontro, para dizer isso para você, que eu gostei bastante da gente, fazia tempo que a gente não falava, e feliz de ver esse trabalho e contente também de que você tenha aceito para a gente conversar. E aí eu deixo meio para finalizar com você. Tá. Quero agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom. E para mim foi bom também até olhar para isso de uma forma resumida, né? Assim, porque quando você está vivendo ali, é diferente de você olhar e falar, como que eu vou falar disso, né? Então, daí a gente vê a força do trabalho e o quanto é importante mesmo, né? Que o sistema, que independente do lugar que ele está, ele vai resolver muita coisa, né? Legal. Muita coisa mesmo. E é isso. Show. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que entrou, que estava por aqui. Agradeço quem vai assistir lá no canal no Instagram da Conexão e que depois vai assistir no canal do YouTube. E depois eu mando o videozinho para você, tá? Para você fazer uso aí do jeito que você quiser. Tá bom? Tá bom. Legal. Obrigada, Lu. Lu tá aqui. Tudo de bom. Um abraço. Outro. Obrigada, tchau. Tchau.